Módena e Bolonha, dois pequenos e sagrados pedaços de terra na região da Emília-Romanha. Os superesportivos mais apaixonantes do mundo nasceram aqui. É a casa da Ferrari, da Pagani, da Lamborghini, De Tomaso nasceu aqui. É a casa da Ducati. Mas a paixão da Emília-Romanha começa na mesa. Aqui nasceram alguns dos pratos e ingredientes mais importantes da culinária italiana. O presunto, ou simplesmente prosciutto de Parma, o queijo parmigiano reggiano, o néctar chamado aceto balsâmico, massas como tagliatelle, tortellini e, claro, o molho à bolonhesa. Por isso, nessa viagem especial que nós e 15 entusiastas como você fizemos em parceria com a Special Trip, o tema foi a celebração da cultura automotiva e culinária italiana. Entre visitas a museus como os da Ferrari, da Lamborghini e da Pagani, e experiências guiando supercarros na região, uma overdose gastronômica. Conhecemos como é feito o queijo parmigiano reggiano, como é criado e envelhecido o autêntico aceto balsâmico até que vira um néctar completamente diferente do vinagre balsâmico que a gente compra no mercado. Comemos em algumas das melhores cantinas italianas e, como sempre, terminamos essa viagem com 3 dias inteiros dedicados a Nürburgring Nordschleife. Mas antes de tudo isso, começamos com uma experiência que representa o perfeito casamento da tradição automotiva e gastronômica da Emília-Romanha. Um pequeno segredo, um restaurante na região de Módena, longe de todas as rotas turísticas. Atrás de uma pequena porta de madeira, encontra-se o chefe que atendeu a escuderia Ferrari em todos os autódromos do mundo, servindo a equipe, jornalistas e até pilotos de outras equipes que filavam a boia. Desde a época de Villeneuve até os anos de Ayrton Senna e Michael Schumacher. Esse chefe foi o responsável pela refeição do aniversário de 80 anos de Enzo Ferrari. Então, foi aqui o rito de passagem que inaugurou essa Special Trip Terra de Motores. Luigi preparou pra gente uma verdadeira experiência de degustação da gastronomia que ele serviu à escuderia Ferrari em seus anos dourados. Vai ficar bem no destino. E lá, a gente vai ver lá amanhã, a gente vai ver lá, tem o restaurante que era do lado da fábrica, onde o Enzo almoçava, que chama Il Cavallino, que nunca foi da Ferrari, era de uma família dali e tal. Eles perderam a tradição e agora a Ferrari, esse monstro que ela virou, elas foram lá e compraram esse restaurante e deram para o Máximo Bottura administrar. Então é uma coisa completamente nova, completamente comercial. Aqui é a história, a gente está passando exatamente por onde. Nós estamos morrendo de medo de chegar e não ter a mesa, né? Porque não tem um e-mail de confirmação. Ninguém confirma, né? E é tudo ele que atende o telefone. Ah, para. Ele que atende o telefone. Toda vez que eu liguei, ele que atende o telefone. Eu peguei e falei, pô, mas não dá pra mandar um e-mail? Eu falei, fica tranquilo, você vai vir, vai chegar, vai ter a mesa. Pronto. Grazie. Vuoi un piatto di formaggio cheggio? Vuoi uno sformatino di zucchine? Vegetariano? Vuoi uno sformatino di zucchine? Piccolino. Piccolino sì. Piccolino. Até nisso é tradicional. Come, manja. E se o chefe não tiver com o avental assim, não é chefe, né? Tava com a barriga no fogão. Sim. Aí se não comer. Parece ele que vai pra cidade. Agora vai ter Olha, diversas personalidades da Fórmula 1. Tem Bernie Eccleston, Heinz Harald Frentzen, Mansell, o Pelé tá aqui no meio. Bernie Eccleston, Nigel Mansell. Esse aqui é um prêmio que ele ganhou do clube da Ferrari pela sua nova carreira como chefe da cozinha da equipe italiana.
Ai, que sensacional. Depois de um verdadeiro banquete, se esbaldando com a mesma comida que os pilotos e mecânicos da escuderia Ferrari se alimentavam, na manhã seguinte passeamos pela região central de Modena. E logo depois, hora de curtir outra tradição italiana. Começamos pelo Museu Casa Enzo Ferrari, e aqui eu vou mostrar para vocês um pouco do que a gente viu. Essa daqui é a famosa sala de motores do Museu Enzo Ferrari. Logo de cara você é recebido por uma pequena linha do tempo dos motores da Ferrari em seus diversas configurações de deslocamento e quantidade de cilindros. Aqui, olha só, a gente tem esse V8. Olha só quanto girava esses motores na época, pessoal. 19 mil rotações por minuto. Olha o tamanho desse motor, quão compacto é. Praticamente é como se não tivesse um cárter, né? Todos eles, na verdade, cárter seco, mas eles são tão pequenos, mas tão pequenos. É quase como se fosse um motor 4 cilindros de um carro popular tombado na horizontal em termos de dimensão. Essa época aqui, na minha opinião, era quando a Fórmula 1 tinha o ronco mais dramático, mais bonito, né? Os V10. Foi o grande momento, acho, da Fórmula 1. 3 litros. Novamente aqui, 17.300 rotações por minuto, é isso? Só que a gente tinha, na época, tudo bem, por volta de 2004, a gente tinha aquele motor da BMW que girava até um pouco mais, por volta de 19 mil rotações por minuto, mas Ferrari sempre teve um ronco diferenciado. E essa época que eu trago muito próximo ao meu coração, porque remete à época que eu assisti a Fórmula 1 pela primeira vez. Tudo bem, aqui é um motor um pouco mais antigo, de 89, mas era a época das Ferraris V12 na Fórmula 1. Minha primeira experiência com a Fórmula 1 ao vivo foi em Interlagos, em 91, e era aquela época que realmente Ferrari tinha um ronco, mesmo na Fórmula 1, que você fechava os olhos, o carro passava e você conseguia identificar. Mesmo em relação ao V12 Honda, o V12 Ferrari sempre teve uma música mecânica que é a grande assinatura da marca. É algo assim, fico até emocionado. Aqui do lado a gente tem um motor de um carro de uma época que talvez a Ferrari não tenha brilhado tanto na Fórmula 1, mas o engenheiro por trás desse motor foi extremamente importante para a criação de duas das Ferraris mais importantes da história, que é o Nicola Materazzi, especialista em turbos, que trabalhou na engenharia desse motor aqui. Então aqui já tem um V6 de 1,5 litro, é isso? Exatamente, 1,5 litro, 540 cavalos, biturbo. Vocês conseguem ver já, inclusive, olha só o arranjo dos turbos aqui em cima, Inside V, né? Esse arranjo aqui, tantas marcas depois atualizando esse conceito, trouxeram para carros de produção de hoje em dia, né? Então você tem a bancada dos turbos bem aqui no meio, justamente para você ter uma rota mais curta dos gases, uma aceleração mais imediata, reduzir um pouco dos efeitos do lag, e um conjunto extremamente compacto. E aí quando a gente vai lá para o outro lado, e aqui no meio a gente passa por esse Fórmula 1, e olha como esses carros eram mais compactos, pessoal, em relação à Fórmula 1 atual. Nessa época eles já eram bem mais longos do que nos anos 90, mas ainda assim, em termos de dimensões, em termos de simplicidade, né, de elementos aerodinâmicos, tudo bem que a gente já tem aqui atrás umas formas bem bastante evoluídas, né, bastante complexas, mas nessa época tinha muita restrição de regulamento, tamanho de difusor, enfim, nessa época a Fórmula 1 já estava dominada já por bastante restrições de regulamento. Mas onde eu queria chegar é exatamente nessa turma aqui. O Materazzi, ele já tinha participado da engenharia desse projeto aqui, né, 208 GTB Turbo. Então aqui foi, vamos dizer assim, um dos primeiros projetos que a gente encontra então a solução de 2 turbos adotados num carro de rua. Só que aqui do lado a gente tem o grande motor, esse motor da F40, que também é uma evolução do motor da 288 GTO. E aqui é realmente onde o trabalho do Nicola Materazzi realmente brilhou. É legal demais ver esse motor exposto, nu aqui na nossa frente, né? E esse arranjo todo, né, com esses intercoolers localizados aqui numa posição bastante atípica para um carro de rua, aliás, né? E quando você vê o capô da F40 fechando e aí toda a rota daqueles dutos NACA se encaminhando e se encaixando com perfeição aqui, é que você vê que realmente a obra
fica completa. Cara, que coisa espetacular. E tampa do cabeçote vermelho, né, homenageando aí a lendária Testarossa. Esse motor tem um dos roncos mais bonitos, né, da história, da 355. 5 válvulas, né, 5 válvulas por cilindro. 380 cavalos, mais de 8.000 rotações por minuto. Esse tipo de conceito de motor a Ferrari nunca deveria ter abandonado, né? Por isso e por esse motivo que a própria 458 hoje em dia é tão valorizada, né? A música mecânica não só do V12 Ferrari, mas do V8 aspirado, realmente são duas assinaturas fundamentais. E aqui a gente tem o conceito já mais atual, né? Que é o V8 da 488 GTB, já biturbo, mas sem a mesma música mecânica desses motores que a gente vê aqui na fileira anterior. Do lado de lá, a gente tem os motores bastante curiosos e atípicos para o iniciante, vamos dizer assim, no universo da Ferrari, mas que são bastante relevantes também. Aqui a gente tem o motor Boxer, essa aqui é da BB, exatamente, 365 GT4 BB. Pessoal, nessa época, meio ali da década de 70, a Fórmula 1, a Ferrari estava utilizando muitos motores que na verdade não são Boxer, né? Mesmo apesar do motor chamar Berlinetta Boxer, esses motores aqui na verdade a Ferrari chama de V12 a 180 graus ou um Flat 12 por um motivo bastante específico. Os pistões opostos num Boxer, desculpem, eles fazem um movimento realmente opostos, né? E aqui não, eles compartilham o mesmo pino de virabrequim de forma que eles fazem um movimento paralelo e por isso, conceitualmente, apesar da aparência similar a de um Boxer, o funcionamento é completamente diferente. Vocês conseguem ver aqui que está, inclusive, recortado e você consegue ver quão pequenos são os cilindros e os pistões de um motor desse, né? Consegue ver aqui a atuação aqui dos cames, né, do comando de válvulas, os tuchos. É um conceito bastante tradicional. Dutos redondos de admissão, né, como motor de competição deve ser. Muito interessante. E aí, é muito interessante esse motor, inclusive, porque a base dele mistura, é um projeto do Mauro Forghieri, parte do motor de Fórmula 1, justamente daquela época, fim da década de 60, comecinho da década de 70, misturando assim a robustez do V12, que era utilizado, o V12 Colombo da Ferrari Daytona 365 GTB/4, com esse conceito que a gente vê aqui, 12 cilindros contrapostos de um motor de Fórmula 1. Em teoria, o motor com cilindros contrapostos permite você baixar o centro de gravidade, mas se a gente olhar aqui embaixo, a gente vai encontrar todo o sistema de transmissão, a saída aqui para semi-árvores, para as rodas, então isso acaba cancelando uma boa parte dos benefícios em termos de centro de gravidade de um motor 12 cilindros contrapostos, porque os 12 cilindros estão todos aqui em cima. Um motor bastante interessante aqui é a evolução dele, né? Que é já aplicado aqui na Testarossa, que trouxe de volta justamente essa tampa de válvula vermelha depois de muitos anos. Um carro bem interessante, um Gran Turismo bem interessante. Espero a gente encontrar ele por aqui. ...250 GT Short Wheelbase Berlinetta. Desse acervo que a gente tem no Museu Enzo Ferrari, essa aqui é a minha escolha favorita. Na verdade, essa aqui das Ferraris clássicas com motor V12 Colombo é a minha segunda favorita. A que eu gosto mais é a evolução dessa aqui, que é a 275 GTB. Mas esse carro em si eu já acho incrível. Esse é aquele tipo de carro que era multiuso em todos os sentidos. Era um GT de rua para você ir para o trabalho, um estradeiro fenomenal, mas era um carro de competição pronto para participar de qualquer tipo de prova, seja corrida em circuito, seja prova de subida de montanha, e esse modelo carregou e trouxe para casa incontáveis troféus, seja em programas oficiais da Ferrari, sejam os pilotos private entries, né? O cara que realmente era um proprietário que comprava e ia para uma prova no final de semana participar de diversas corridas. Eu adoro esse carro, porque ele ainda carrega muitos dos conceitos clássicos de uma Ferrari dos anos 50, inclusive, embora esse carro aqui seja do final da década de 50, né? Então a gente tem o que aqui, por exemplo? Na traseira, a gente tem uma suspensão de eixo rígido ainda. O câmbio está aqui na sequência do V12, né? Então é um conceito bastante tradicional. Se a gente pegar a evolução desse carro, que é a 275 GTB, a gente já vai ter o transeixo, né? O câmbio e o diferencial todo aqui atrás, suspensão independente nas 4 rodas, duplo A, enfim. Agora aqui, se você olhar com atenção atrás das rodas, tanto na frente quanto atrás, você vai encontrar
freios a disco. Essa daqui é a primeira Ferrari de rua com freio a disco nas 4 rodas. E aliás, uma curiosidade, né? Esse sistema de central lock, essa trava central que você soltava, se vocês conseguem ler aqui, se montarem aqui nesse lado, no sentido horário, e do outro lado, no sentido anti-horário. Você pega com um martelo de chumbo revestido em couro, você bate, só precisa lembrar que é em sentidos opostos para você dar o aperto e desaperto em cada um dos lados. E é o conceito super tradicional, né? V12 dianteiro, quase central dianteiro, apenas 2 lugares, motorista ou piloto sentado praticamente sobre o eixo traseiro. E um design simplesmente maravilhoso. Essa aqui é a 250 GT Short Wheelbase. E por que Short Wheelbase? Porque a Ferrari nessa época trabalhava com 2 medidas de entre-eixos. 2,40 m seria o passo corto, é o entre-eixos mais curto, para carros mais esportivos, mais ardidos, e aí para carros mais luxuosos, a linha Lusso, ou mesmo GTs com a proposta um pouco mais estradeira, menos de pista, 2,60 m de entre-eixos. Ferrari Daytona SP3. Quem disse que eu só gosto de carro antigo? Essa daqui foi a Ferrari que acho que mais balançou comigo nos últimos muitos anos, pessoal, porque eu acho que aqui a gente encontrou o balanço perfeito entre a homenagem ao histórico, mais o design conceitual voltado para o futuro e ao mesmo tempo uma proposta altamente funcional. Esse carro em específico tem essa combinação de cores que, para ser bem franco, eu não gosto tanto, mas enfim, foi uma homenagem ao Charles Leclerc, então vocês conseguem ver aí essas faixas centrais, né, em Rosso Corsa, Bianco King, em homenagem à bandeira de Mônaco. E por que eu gosto tanto desse carro, além da questão óbvia do design ser uma homenagem direta às Ferrari 330 P3 e P4, que venceram as 3 primeiras posições na 24 horas de Daytona de 1967 e que foi, vamos dizer assim, uma parte fundamental daquele grande conflito entre a Ford e a Ferrari nos carros de esporte protótipo do final da década de 60. E aqui a gente tem uma homenagem muito clara, mas interessante, embaixo desse capô aqui a gente tem o motor F140, que é o mesmo motor da LaFerrari, entre diversos e todos os últimos modelos da Ferrari com motor V12, mas diferentemente da LaFerrari aqui tá só o motor aspirado mesmo, sem powertrain híbrido aqui. Olha só, 840 cavalos a 9.300 rotações por minuto. Esse carro ele traz, fora essa questão de design, um conceito de aerodinâmica que eu achei sensacional. Vocês veem aqui essa saída de ar, onde eu estou enfiando aqui a minha mão, e você acha por algum momento que isso é para tirar a caloria do cofre do motor, ou talvez alguma saída de fluxo aerodinâmico dessa entrada que está aqui por baixo, aqui dentro dessa parte aqui da porta, mas não, pessoal. Aqui a gente tem um duto que a Ferrari chamou de uma forma muito criativa de chaminé. Pessoal, a gente tem uma espécie de pré-difusor aqui. E embaixo, e infelizmente eu não encontrei nem imagens desse carro funcionando de baixo para cima, uma computação gráfica, só encontrei uma imagem que mostra para vocês, e vocês estão vendo nesse momento o fluxo que acontece aqui. Você tem um duto por baixo, e aí essa entrada, que tem inclusive uma zona de baixa pressão por conta da caixa de roda, traga esse ar para cá, para cima, justamente para você ir trazendo esse fluxo aerodinâmico, acelerando esse fluxo de ar e baixando a pressão, reduzindo assim, portanto, downforce. Mas diferentemente do difusor que fica ali atrás, esse sujeito está aqui na frente, então ele joga o centro de pressão aerodinâmica um pouquinho mais para frente, permitindo que os pneus dianteiros do carro ganhem um pouquinho mais de aderência. Algo muito inteligente, muito perspicaz. E aí quando a gente vai para essa traseira desse carro, é exatamente o que o Felipe aí atrás da câmera falou, é uma traseira completamente cyberpunk. Mas ao mesmo tempo, quem gosta de esporte protótipo da década de 60 consegue enxergar toda a remissão nas formas aqui. Então é o cruzamento justamente do conceitual, do moderno contemporâneo, com muita funcionalidade aerodinâmica, mas ao mesmo tempo o romantismo de você ter um V12 aspirado F140, que vale lembrar, esse motor nasceu na Ferrari Enzo. Até nisso traz uma remissão histórica, porque se a gente parar para pensar, o V12 Colombo, que eu estava falando para vocês lá atrás, foi produzido por 43 anos. A Ferrari Enzo é do começo dos anos 2000.
Fala pessoal, estamos aqui no centro da cidade de Modena, visitando uma torre torta, por sinal, acho que deve dar para perceber no vídeo. E aqui é uma das zonas mais sísmicas de toda a Itália. E o interessante aqui é que tanto as construções novas quanto as construções antigas que você vem a restaurar, você tem um custo muito mais caro aqui nessa região, na Emília-Romanha, porque você é obrigado a fazer uma estrutura sísmica para a tua construção. E aqui uma ligação com os motores bastante interessante pelo seguinte: Valentino Rossi, quando foi contratado pela Yamaha, logo na primeira temporada de teste, eles tinham um grande problema, que a moto em alta, ela vibrava muito e escapava. E aí os japoneses tentando, isso está contado no livro, numa biografia que tem do Valentino. Ele tendo uma ideia, ele tinha um amigo engenheiro sísmico da região, preparado, especializado nessas construções. Ele incorpora esse engenheiro dentro da equipe da Yamaha, ele redesenha todo o quadro da Yamaha com esse processo que ele tinha essa experiência sísmica, e aí eles conseguem domar o motor da Yamaha, de modo que na curva, na saída de curva, a hora que ele dava o gás, ela não vibrasse tanto e eles conseguissem colocar toda a potência no asfalto. Então isso é uma das características da região em função dessa história toda sísmica, que acabou tendo, obviamente, um relacionamento com o motorsport. Aqui a torre. Como vocês conseguem ver, a gente tem aqui uma puro sangue V12 F140, as mesmas raízes do motor da Enzo. Talvez o mais entusiasta que você possa fazer num formato de um SUV. Mas aqui do lado a gente tem algo muito mais interessante para entusiastas. Miata ND RF nessa versão Targa, no tamanho de barquetina, que exatamente como a Ferrari fazia antigamente os seus carros. A gente viu aquela 750 Monza, né? Exatamente compacto, dinâmico, afiado. Esse tipo de experiência de direção, infelizmente, está se perdendo na indústria. Hoje, infelizmente, a gente não encontra mais carros de uma marca como a Ferrari fazendo carros esportivos pequenos dessa forma. A culpa é de vocês. Música mecânica é o melhor termo que define o que é uma Ferrari, o que deve ser uma Ferrari. É o tipo de carro que por muito tempo foi identificado pelo seu som mais do que pela sua aparência. Você escuta aquele ronco de um V12 e não tem como você não associar uma Ferrari, mesmo tendo tantos outros V12 incríveis desenvolvidos na história. Mesmo tantos V8 sensacionais, mas você escuta aquele ronco ardido de uma 355, de uma 430, de uma 458, a última das V8 aspiradas central traseira. Não tem como isso mexer com a sua alma, não tem como isso não mexer com o seu coração. Aqui a gente vai conhecer um pouquinho da história e de algumas das Ferraris mais importantes que fazem parte dessa história tão passional. Porque quando a gente fala de parte técnica, a gente sempre fala Porsche é Porsche, isso é aquilo, é verdade. Agora, quando a gente vai falar de coisas que mexem com a alma, nada chega perto da Ferrari. Logo de cara, agora no Museu de Maranello, a gente é recebido por uma 250 LM. Pessoal, vale lembrar o contexto histórico e técnico da época, tanto na Fórmula 1 quanto entre os carros esportivos. Década de 50, começo da década de 60, o padrão ainda era o motor estar na frente e o piloto atrás. Configuração bem tradicional, né? Exatamente como a 250 GT passo curto, short wheelbase que a gente mostrou. Aqui, a Ferrari começa a trazer uma pequena e muito significativa evolução em termos de conceito.
O motor ainda é o V12 Colombo, que foi produzido por 43 anos, mas agora ele está aqui, em posição central traseira. Esse carro aqui, na verdade, é derivado da 250P, um carro 100% de corrida, que venceu as 24 horas de Le Mans, se não me engano, 62, 63, com Ludovico Scarfiotti e Lorenzo Bandini, piloto da Ferrari, acabou falecendo num acidente em Mônaco, na Fórmula 1, em 66 ou 67, se eu não me engano. Veja como esse carro é diminuto, como as proporções dele são muito pequenas. Você consegue imaginar um carro desse tamanho? Olha a minha altura do lado desse carro com um V12. E aqui uma coisa interessante, 3.3 litros. O nome correto desse carro deveria ser 275 LM, mas Enzo Ferrari deu uma pequena trapaceada e manteve o nome 250. Se você olhar aqui na cabine, outra coisa que é interessante em termos técnicos, o piloto e o ocupante ficam muito no meio do carro, justamente para concentrar toda a massa bem próximo ao centro do veículo. Aqui a gente consegue ver a entrada de admissão do ar para os plenos e vocês estão vendo aí do lado, desse lado aí onde vocês estão, um bocal de tanque de combustível e tem um outro bocal aqui do meu lado. Carro de prova de longa duração é exatamente assim, né? Então tem dois tanques e a estrutura por baixo aqui totalmente tubular. Então esse é um carro extremamente leve e vocês conseguem ver inclusive aí atrás a carroceria 100% em alumínio, fabricação totalmente artesanal, feita com roda inglesa, com muito martelo. É literalmente uma escultura. Imagina a dó que o carrozzieri não tinha quando um carro desses sofria um acidente ou uma batida. No Brasil a gente tem alguns profissionais extremamente capacitados, muito capazes de fazer uma carroceria exatamente como essa, sendo que um deles, imortal legítimo, Tony Bianco. V12 central dianteiro, carroceria em alumínio, 2 lugares. Em muitos sentidos, a essência de uma Ferrari ainda está preservada em carros como a 812 GTS ou na Dodge Cylindric, que eu espero encontrar aqui. Eu não sei ainda se esse carro está aqui, provavelmente está, né? Mas esse é um conceito de carro que tem que existir para sempre dentro de um mundo Ferrari que se preze. 12 cilindros aspirado, e esse motor, vale lembrar, é o V12 F140, que nasceu na Ferrari Enzo e é produzido até hoje em todas as evoluções de carros como esse aqui. Então a gente está falando aí de mais de 20 anos de produção de uma forma muito análoga ao V12 Colombo, que está no 250LM que a gente acabou de mostrar, e isso eu acho uma coisa fundamental ter no universo Ferrari. Carroceria de alumínio, V12 central dianteiro, 2 lugares, esse tipo de design de berlineta que simplesmente fantástico. Essa eu tinha que realmente começar de joelhos. Estar entre uma 288 GTO e uma F40. Esse carro, aliás, nasceu com o nome GTO e mais do que merecidamente usou essa sigla, Gran Turismo Homologato, porque esse carro nasceu literalmente com um propósito de homologação. Nessa época, começo dos anos 80, a Ferrari estava num momento difícil no mundo das competições. A Porsche estava atropelando tudo com o seu boxer turbinado em diversas configurações, em diversas categorias. Então a Enzo Ferrari traz para sua casa Nicola Materazzi, especializado em motores turbinados, tanto para cuidar do programa de Fórmula 1, V6 Turbo ou Biturbo na verdade, quanto para criar os seus carros de rua biturbinados e com propósito também voltado para a competição. Esse carro aqui, a Nicola Materazzi desenvolveu para o Grupo B, tanto na parte de programa de rally, quanto para provas de circuito, onde você teria um carro chamado GTO Evoluzione, que participaria, não fosse aquele acidente fatal de Ayrton Voinen no Rally da Córcega, que eliminou e acabou de vez com o Grupo B. Eis então que Enzo Ferrari terminou com um peso de papel, né? A GTO Evoluzione, que não é esse carro aqui, é uma versão mais extrema desse aqui, era um carro que não tinha onde competir, né? E aí, eis que Enzo Ferrari, então, pega um piloto de testes, o Nicola Materazzi, que desenvolveu esse carro, e fala para esse piloto de testes, anda com esse carro na rua e me diga se seria legal, seria interessante desenvolver uma versão de rua desse carro. O piloto de testes volta cheio de prazer, falando com certeza seria fantástico. Ele vira então para o Nicola Materazzi, o Enzo, e diz, olha, você precisa então transformar uma versão de rua desse carro, da Evoluzione. Quanto tempo eles alinharam para fazer isso? 13 meses. Nasce esse carro aqui. A F40 nasceu de uma 288 GTO Evoluzione em apenas 13 meses. Para tudo isso acontecer, Nicola Materazzi fez uma exigência muito específica para o Enzo Ferrari. Liberdade completa, sem encheção de saco,
E literalmente na agenda do Enzo Ferrari está escrito "No rompi coglioni", não me enche o saco. Então ele não podia fazer nada, nem o Enzo podia bater na porta ali do Materazzi para pedir qualquer coisa. O Materazzi montou o seu time próprio e ele teve liberdade para trabalhar o tempo que quisesse, assim trabalhou finais de semana e feriados sem parar para desenvolver esse carro em tempo recorde. Esses carros têm muita coisa em comum. Toda a parte de powertrain, aqui a gente tem pela primeira vez um carro de uso de compósitos. Essa carroceria tem quase nada de alumínio, só essa porção aqui é feita de alumínio. Essa tampa dianteira é de Kevlar, toda essa parte restante da carroceria de fibra de vidro, reforçada com Kevlar. Esse carro parte da base de uma 308, aquela Ferrari do Magnum, né, como todo mundo chama, mas é completamente diferente. É muito mais largo, muito mais reforçado e ao mesmo tempo muito mais leve. Aqui atrás, o motor V8 mudou de posição completamente, porque na 308 o V8 ficava numa posição transversal. Aqui ele passa por posição longitudinal. Por meio da tampa vocês conseguem ver os intercoolers. Lembra do motor da F40 que a gente viu lá no museu? Aí ó, exatamente o mesmo arranjo. É o mesmo powertrain, aqui com 2.8 litros, lá com 2.9, mas são os mesmos turbos IHI, muita coisa em comum realmente. São carros que são filho um de outro. Agora, sabe qual que é o meu detalhe favorito da 288 GTO? Além, é claro, dessas guelras aqui, que são a menção mais direta possível à 250 GTO. Para ver esse detalhe, vou pedir para você abaixar e olhar embaixo da saia da 288 GTO. Esse câmbio exposto para mim é o meu detalhe favorito desse carro, porque ele grita a todo mundo que vê esse carro que isso é um carro de competição. Porque essa carcaça do câmbio na verdade um transeixo de magnésio é removível e ali os mecânicos conseguem trocar a relação de marcha de maneira quase instantânea. Coisa de carro de corrida. A F40 leva todo esse conceito mecânico muitos passos além. Aliás, uma coisa interessante, na época do desenvolvimento desse carro aqui, ele trabalhava com uma pressão de turbo e talvez até turbos muito maiores. O Gerhard Berger, numa entrevista para uma revista alemã, há muito tempo atrás, né, e vai lembrar, Berger naquela época era piloto da Ferrari, falou que a versão de desenvolvimento da F40 era um carro que tinha mais de 500 cavalos, então era um carro muito mais chucro, muito mais violento. Mas o Enzo, ele tinha essa coisa de se preocupar com os seus proprietários, de não criar um carro que fosse perigoso demais. Na verdade, esse tipo de carro aqui, o próprio Enzo jamais aprovaria se fosse 10, 15, 20 anos atrás. Esse carro tem tantos detalhes interessantes que é até difícil da gente enumerar. Indiferente em relação à F50, aqui a gente tem uma estrutura tubular, então é um carro que realmente é muito tradicional nesse sentido e não poderia ser diferente, né? A Materazzi fez esse carro aqui em pouquíssimo tempo, então você consegue ver todos os tubos da estrutura. A gente tem uma estrutura central aqui que seria meio que um semi-monocoque, um habitáculo, uma célula de sobrevivência que vai remeter de certa forma aí a um monocoque, mas é só na F50 mesmo que a gente vai ver um monocoque real. Esse carro, ele tem a pintura tão fina que se você olhar em certos ângulos você consegue ver o padrão da trama de fibra de carbono. E ele tem esse design que mistura todas as eras, né, de uma Ferrari. Então você vai ter esse monte de dutos NACA que eram clássicos da década de 70. Você já vai ter essa frente um pouquinho mais arredondada, que vai lembrar alguma coisa já que acena para os anos 90. E vale lembrar, né, foi o último super carro realmente marcante nascido sobre a gestão do Enzo Ferrari. A gente teve uma refeição no restaurante do Luigi, né, que, enfim, atendeu a equipe Ferrari da Fórmula 1 desde a década de 70 até o último aniversário do Enzo Ferrari. Esse cardápio que vocês estão vendo na tela foi o aniversário de 90 anos que o Luigi preparou e agora a gente está aqui frente a frente do último carro que foi realmente assinado e homologado por Enzo Ferrari. Que coisa incrível. Era para ter terminado a fala, né? Mas a gente fica do lado de um carro desses, não tem como. Se me deixar aqui, a gente vai ficar o vídeo inteiro só falando de uma F40, especialmente se pudesse abrir e acessar ela como um todo, né? Dutos NACA, a gente tem tantos deles aqui, né? Esse grandão aqui, que talvez seja a principal assinatura do carro, vai para os intercoolers, para realmente trocar ali o calor. A gente consegue ver eles de uma forma bem pornograficamente exposta atrás desse plexiglass aí da tampa traseira. A gente tem um duto que não é NACA, mas a gente vai precisar inverter de posição para você conseguir enxergar. Passa para cá. Escondido aqui dentro da coluna C,
que é um duto para simplesmente você ter uma entrada de ar acelerado para tirar a caloria geral do cofre e vazar pela grelha traseira ali, né? A parte traseira do carro é toda aberta. Esse NACA inferior aqui para os freios. Agora olha só que interessante como é a história e ela se repete. Esse NACA aqui é para admissão de ar do motor, exatamente como na 488 pista. Isso significa que já nessa época a Ferrari já tinha um estudo aerodinâmico tão avançado que muitas das soluções que a gente vê aqui são utilizadas até hoje. Tem um detalhe interessante que eu queria mostrar para vocês, a janela de correr. Isso aqui é uma exclusividade dos primeiros 4 anos de produção, de 87 a 90, essa janela clássica de carro de corrida, tem uma travinha aqui, vocês conseguem ver. Isso aqui é só realmente dos 4 primeiros anos de produção, de 87 a 90. E por fim a gente tem esses NACA aqui na dianteira que servem para o piloto. Na verdade isso aqui é o sistema de ventilação forçado, ajudando um pouquinho no trabalho do ar-condicionado, que esse carro é o único luxo que ele tem, porque nem mesmo maçaneta interna ele possui. Infelizmente está bem escuro do lado de dentro, vocês não conseguem ver, mas a abertura desse carro você faz puxando uma cordinha. F50, F50, F50. Esse é um carro, pessoal, que tem gente que vai querer me matar e tem leitores que eu conheço que vão me odiar pelo que eu vou dizer. Mas esse aqui é um carro que tinha tudo para ser muito mais relevante em termos passionais e históricos do que a própria F40. Mas aí que vocês veem a importância de um design, porque algo nas linhas da F50 não a deixou tão atemporal e passional como foi a F40. Mas antes de falar de design, é importante falar o outro lado da F50. Por que esse carro ele é tão mais interessante tecnicamente do que a F40? Aqui a gente tem esse motor F136, se eu não me engano, é um motor derivado de um motor de Fórmula 1, derivado literalmente do motor da Ferrari 641, que disputou o campeonato de Fórmula 1 de 91, se não me engano, e é praticamente o mesmo motor da 333 SP, né? um protótipo, Sport protótipo, que apresenta um volume de deslocamento maior, né? Justamente a Fórmula 1 tinha 3 litros, eu não lembro exatamente o deslocamento aqui, mas algo no fator em torno de 1,5 a mais, e um motor estrutural, exatamente como o Cosworth era, né? No caso da Fórmula 1, lá no Lotus 49, ou seja, na parte de powertrain, né? Incluindo o motor e o câmbio, toda a parte de suspensão e estrutura traseira inteira da F50 é montada muito no câmbio, inclusive, mas também alguns elementos aqui no motor. Esse carro já tem um conceito de estrutura de monocoque de fibra de carbono, exatamente como as McLaren atuais ou como as Ferrari mais extremas. Ele tem algumas soluções que a gente vê, por exemplo, na LaFerrari, e que na verdade nasceram em carros muito anteriores, como o GT40, por exemplo, os radiadores aqui inclinados, e aí você tem esses ventiladores para você cuspir esse ar quente e também reduzir até um pouco a alta pressão e baixa velocidade aerodinâmica que fica ali na frente. É um carro que, sem dúvida, é muito bonito, mas ele carece de alguma coisa, ele não tem a mesma alma da F40, né? Pelo menos isso na minha opinião, porque eu sei que tem gente que gosta muito mais. E em alguns sentidos, ele é um carro muito mais fluido, né? Olha como nasce essa asa traseira que tem a mesma ideia da F40, mas de uma forma muito mais harmoniosa. Eu não sei, tem alguma coisa nela que envelheceu de uma forma estranha. Talvez eu diria que esse carro ele já tem uma proposta de design um pouquinho mais corporativa, ou seja, já tinha aquela coisa do brand identity, né? O carro tem que ter elementos de design que são muito obviamente a cara da marca. Então você vai encontrar a cara de outras Ferrari, como a 355, a 360, escondidas aqui de uma forma meio óbvia no design do carro. Mas eu não quero aqui ficar crucificando a F50, porque, pessoal, aqui a gente está falando de um carro V12 manual, praticamente sem assistências, com motor derivado de Fórmula 1, gente. Na verdade, eu estou sendo bastante injusto com a F50. Carregar o nome do próprio criador da marca foi uma das atitudes mais arriscadas que a Ferrari podia ter tomado. E está aqui do nosso lado. Enzo Ferrari, ou Ferrari Enzo. A gente estava falando em design controverso, né? Quanta gente critica as linhas de Ken Okuyama, que foi o designer para Pininfarina que fez as linhas da Enzo, especialmente por essa caricatura de Fórmula 1
na porção dianteira. A gente viu a Mercedes também fazendo esse tipo de coisa, então era uma coisa de design da época, realmente era isso, né? Então isso resulta num para-brisa que parece muito maior do que deveria ser e, lógico, essa cara, vamos dizer assim, de um pouco de carro de brinquedo, só que se a gente parar para pensar, na verdade é perfeitamente coerente essa Ferrari se chamar Enzo e o motivo está exatamente ali, o motor F140. Esse motor, pessoal, V12, 65 graus e nessa época aqui com 660 cavalos, é o mesmo motor que a gente encontra em um verdadeiro universo de Ferrari até hoje, da 599, 812, SP1, SP2, LaFerrari, Dodge de cilindro, a última e mais recente Ferrari, todas elas utilizam uma versão e, lógico, uma evolução desse motor aqui, o F140. Se a gente parar para pensar sobre o que o Enzo Ferrari era mais apaixonado, tanta gente falava, né, uma frase até que se mistura com a autoria dele, mas eu acredito que não, que você compra na verdade um motor da Ferrari e a carroceria é só um bônus. Esse motor aqui está em produção há mais de 20 anos e é incrível. Aqui tinha 660 cavalos. Hoje, numa Ferrari como a SP3, tem 830, 840 cavalos, quase 200 cavalos de ganho e um motor V12 aspirado. Então a essência da Enzo, a alma de Enzo Ferrari está nesse motor. Nada mais justo, porque é exatamente como o V12 Colombo, que foi produzido por tantas décadas, 43 anos de produção. Então nada mais justo do que estar nesse carro aqui. E mais do que isso, esse carro também tem uma relevância em termos aerodinâmicos. Ele trouxe muita coisa que a Ferrari utiliza até hoje. A 300 km por hora, a quantidade de downforce que esse carro gera passa dos 700 kg. Era algo sem referência, sem um paralelo até então. Uma revista especializada fez um teste em uma Enzo, que inclusive não estava nas perfeitas condições, um dos amortecedores estava meio ruim e o carro fez 7,25 no começo dos anos 2000. Pensem sobre isso. Então, esse carro traz elementos de aerodinâmica ativa, né? Tem flaps, toda a parte de underbody tem elementos ativos, já há uma preocupação com geradores de vórtice, então tem muita coisa nesse carro por baixo dessa cara que muita gente não gosta, né? Esse design de Ken Okuyama, mas na verdade é um carro que tem uma relevância técnica gigantesca e que permanece até hoje na Ferrari. Como eu falei, F140, esse motor incrível, está até hoje na Dodge de cilindro. LaFerrari é o momento no qual eu acredito que a Ferrari se reencontrou com um design marcante nas suas super Ferrari, nas suas Ferrari comemorativas, né? Então eu faço um pulo, entre aspas, da F40 para essa daqui em termos de design que realmente mexem comigo, opinião pessoal minha, tá pessoal? Mas esse carro ele é bem marcante também porque ele pertence à santíssima trindade dos hipercarros, né? Esses carros com aerodinâmica móvel, com sistemas híbridos, potência próxima a 1000 cavalos, aqui 963, né? E foi aquela disputa muito legal, né? Entre o 918 Spider, McLaren P1 e a LaFerrari, outro nome realmente ousado que a casa de Maranello tomou para esse carro aqui. Eu acho esse carro incrivelmente harmonioso. E tem uma coisa que é muito legal, né? A gente tem um sistema híbrido, mas de todos, a LaFerrari é a única que é aspirada. Aqui embaixo do capô a gente tem exatamente a mesma família de motores, F140, aquele motor da Enzo. Olha só, motor tão bom, tão fantástico que 20 anos depois praticamente está aqui embaixo do capô desse carro. Aqui com 800 cavalos, já um deslocamento um pouquinho maior e ajuda de 163 cavalos no motor elétrico que vai ajudar na parte do transeixo, né? Então ele vai adicionar esse torque diretamente para as rodas traseiras, diferente, por exemplo, do 918 Spider, que o torque vai para as rodas dianteiras também, né? Até para eles pegarem aquele conceito do 919 do carro que compete em Le Mans. Esse carro tem diversos elementos de aerodinâmica que são muito interessantes. Eu sei que a gente já fez um vídeo lá no Motor Grid Track and Friends do nosso amigo Edu. Então aqui eu vou fazer uma passagem um pouquinho mais rápida, mais sucinta. A gente consegue ver aqui na frente o mesmo sistema, né, de você trocar o ar quente por meio de um radiador exposto, tirando a alta pressão e baixa velocidade do ar ali que fica acumulado no bico para passar por aqui. Mas a parte relevante realmente desse carro aqui
está na parte do assoalho, né? A parte de underbody aqui, ele vai para um ponto ainda superior em relação a Enzo. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui na traseira, no difusor, a gente tem um flap móvel aqui na saída do difusor, porque a gente tem uma asa que se desloca aqui para trás, né? Um spoiler, na verdade, e aí para você ter o ângulo correto de saída de ar aqui, você não ter o stall, vamos dizer assim, desse difusor, você tem esse flap que vai alterar um pouquinho o ângulo de ataque do difusor para você conseguir ter a estabilidade aerodinâmica. Se a gente for para a lateral desse carro, vocês conseguem ver que os radiadores são como uma espécie de carro de fórmula, né? Eles ficam meio deitados na diagonal para essa entrada de ar gigantesca. E aí esse recorte maravilhoso aqui da caixa de roda dianteira, então ele tem todo esse trabalho para você tirar todo esse ar turbulento aqui, tentar transformar ele num ar laminar para trocar calor aqui. Então é um carro que ele tem conceitualmente muitas coisas interessantes. Para mim a LaFerrari figura assim como um dos designs mais belos da Ferrari da história. Eu realmente sou muito fã desse carro. Se você fosse montar uma Ferrari para chamar de sua, como que você a configuraria? Eu entendo até hoje, especialmente no mercado brasileiro, essa obsessão em você ter cores diferentes, até porque o mercado, que a gente nem sei se pode chamar de premium, na verdade seria prestige, né, desse tipo de carro, teve muitas entradas. Então, é estranho dizer, mas para você se destacar dentro do universo da Ferrari, você não pode talvez ter uma Ferrari Rosso Corsa com o interior Cuoio Naturale, aquela cor caramelo, né, tão tradicional, ou um interior com os bancos Daytona pretos com costura vermelha. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a tradição ela é tão importante e eu só realmente reconheço daquela forma que acelera para mim uma Ferrari quando ela tem alguma coisa de tradição. Se a gente olhar essa 812 aqui, ela tem todos os elementos que homenageiam de certa forma uma 250 GTO, mas sem grandes exageros. Então, desde as partes das pinturas das faixas esportivas, mas principalmente o interior com esses bancos azuis em tecido e os painéis ali num tom de cinza gelo que vai imitar a parte interna de alumínio de uma 250 GTO. Eu achei uma sacada muito inteligente mesmo dessa homenagem aqui, feita nessa 812 Superfast. Aqui a gente tem toda essa paleta de cores e alguns muito interessantes, muito bonitos. Olha quantos tons de amarelo entre sólidos, perolizados e vermelhos a gente tem mesmo, né? Então, é lógico que o Giallo Modena, o Rosso Corsa sempre vão ser aquela cor que realmente vai mexer mais com o entusiasta um pouco mais purista. Olha a quantidade de opções que a gente tem aqui de couro, né? Eles dizem para não tocar, mas dá uma vontade louca, né, de se tocar esse material, porque realmente a Ferrari sempre tem um uso de materiais extremamente refinados, né? Mas só para voltar aí a pergunta para vocês, um velho que nem eu, tradicionalista como eu sou, você acha mesmo que eu não montaria um carro exatamente como esse? Na verdade, talvez até sem os adesivos, mas essa ideia do interior homenageando a 250 GTO eu achei fantástica. No começo do vídeo a gente fez aquela brincadeira do Miata do lado de um Puro Sangue, mas eu estava falando sério. Olha só essa barquetina, como é pequenininho esse carro. Aqui embaixo a gente tem um V12, pessoal, mas esse carro aqui é minúsculo, o tamanho daquele Miata que a gente viu. É o carro que venceu, não esse exatamente, mas esse modelo venceu as 24 horas de Le Mans de 49. Com Luigi Chinetti ao volante, que é um cara extremamente relevante para a história da Ferrari, porque ele foi a pessoa que trouxe a Ferrari para os Estados Unidos em todos os sentidos possíveis e imagináveis. O que eu quero dizer com isso? Não só ele teve uma concessionária extremamente relevante, ele realizou a importação desses carros, como ele também teve muita influência e amizade com o Enzo Ferrari e nasceram diversos carros feitos para agradar cada vez mais o mercado norte-americano. E se você pensa que mercado norte-americano significava carros enormes e pesados, não senhor, vai lembrar que um dos mercados mais fortes para Porsche no 550 Spider era justamente os Estados Unidos. Embaixo do capô aqui a gente tem aquele mesmo V12 Colombo de todas as Ferraris clássicas praticamente, quase todas elas tinham esse motor extremamente versátil. Esse motor, o conceito desse motor nasceu num café, num almoço, numa tratoria entre Enzo Ferrari e Gioacchino Colombo, o pai desse motor aqui. Enzo, pós-guerra, querendo voltar para o universo das competições, mas enfim, não queria voltar para a Alfa Romeo, não queria trabalhar para alguém, mas desenvolver seus próprios carros. E conversando sobre a ideia de um motor, ele queria muita possância, ele tinha visto um Packard correndo em Indianápolis,
tinha visto o Delage correndo em Lyon, ele queria algo grande, potente. E aí, quase numa leitura espiritual, o Gioacchino Colombo sugeriu então fazer um V12. Agora a visão do Colombo foi a seguinte: o espaço entre cada um desses cilindros era enorme, 90 milímetros. Pensa que a primeira versão do V12 tinha 1,5 litro, era 55 milímetros o pistão. Cresceu até 77 milímetros na versão, a primeira geração do bloco do V12 Colombo, e depois cresceu para mais de 80 milímetros. Olha a diferença, aumentou 50% o diâmetro de pistão. Então é quase como se o Gioacchino Colombo visse o próprio futuro e imaginasse, olha, esse motor ainda vai alimentar muitos carros muito mais potentes, com muito mais peso e muito mais desejo de potência, torque e velocidade do que a gente faz hoje. Então vou fazer um motor que dure quase meio século e literalmente ele conseguiu isso. Agora, preciso de um crédito importante que é atribuir também o trabalho de Aurélio Lampredi no desenvolvimento do V12 Colombo, porque embora o Lampredi também tenha feito o seu V12, sem o trabalho de Lampredi, talvez o próprio V12 Colombo não fosse tão relevante, porque o Lampredi resolveu uma série de problemas que foram aparecendo nas primeiras gerações desse V12 Colombo, na parte de bronzinas, alguma coisa de ignição. Então o Lampredi, junto com o Colombo, é que fizeram esse motor absolutamente histórico. Agora, o último detalhe que é muito bom, pessoal, mas a fragrância desse carro, do couro aqui do banco, olha a idade que esse carro tem. Em muitos sentidos, lógico que ele foi repintado, mas tem muitas coisas que são originais aqui. Esses carros antigos, eles têm alma, você sente uma organicidade. A gente sabe que é uma máquina, mas é uma máquina com alma. Ferrari 365 GTB 4 Daytona. É aqui que a Ferrari encerra um capítulo dos seus GT com motor dianteiro. Depois desse carro, a gente teve a Berlinetta Boxer com o motor já na posição central traseira e só lá na 550 Maranello que a gente vai voltar a ter esse conceito de motor. Esse carro aqui, aliás, entrou como a evolução da 275 GTB, que por sua vez é a evolução daquela 250 GT Short Wheelbase, verde escuro, que a gente mostrou para vocês. E uma coisa que é muito interessante, apesar de não parecer, o exato mesmo entre-eixos de 2,40 metros, né? Esse carro parece muito maior, talvez pela proporção do capô, porque ele tem um balanço dianteiro mais longo, porque já tem uma frente em cuia, uma preocupação aerodinâmica que esse carro carrega. E, aliás, um tema visual muito legal que lembra a 250 GTO, essa adesivagem azul claro, carro sensacional. Uma coisa que é interessante é que as versões Competizione da Daytona, que é um apelido na verdade, né? Justamente porque no ano anterior a gente teve aquela vitória da Ferrari nas 24 horas de Daytona, com aqueles protótipos 330 P3 P4. Essas versões de competição aqui da Daytona, a carroceria era de alumínio e fibra de vidro, então bem mais leves do que a Daytona de rua. Esse é um carro que mexe com a gente, né? Ele tem essa agressividade nata no seu próprio corpo, na carroceria, né? Esses alargamentos de paralama, essa saída de escape lateral. E a gente tem a introdução de um outro elemento aerodinâmico, como essa pequena barbatana aqui para ordenar um pouco o fluxo aerodinâmico em direção à traseira. Já tem uma saída de ar quente aqui no capô, mas essencialmente, se a gente parar para pensar, é exatamente a mesma ideia que a gente tem em todas as Ferrari 250 com motor dianteiro. Aliás, olha só isso aqui, sistema para você prender o capô exatamente como os carros que corriam na Targa Florio, na Mille Miglia, um aceno do fim de uma era.
anniversario entra in contatto per la prima volta con i materiali compositi, che furono una rivelazione per lui. Em 1986, pela primeira vez, ele entra. Qui si produce aceto balsamico tradizionale di Modena e condimenti. È una produzione molto speciale e ristretta, quindi piccola, proprio per tradizione e passione di famiglia. Condimento vecchiato 12 anni, questo ovviamente più affinato in legno, più invecchiato, quindi per questo motivo più dolce e più denso, corposo.